Do ofício das leituras do dia 3 de julho de 2022, 14º domingo do tempo comum. São Pedro e São Paulo apóstolos. Dos sermões de Santo Agostinho, bispo, século V. Estes mártires deram testemunho do que viram. O dia de hoje é para nós dia sagrado, porque nele celebramos o martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Não falamos de mártires desconhecidos. A sua voz ressoou por toda a terra e a sua palavra até aos confins do mundo. Estes mártires deram testemunho do que tinham visto, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro é o primeiro dos apóstolos, ardentemente apaixonado por Cristo, aquele que mereceu ouvir estas palavras: e eu te digo que tu és Pedro. Antes dissera ele: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Cristo respondeu-lhe: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei eu a mesma fé de que tu dás testemunho. Sobre a mesma afirmação que tu fizeste, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei eu a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. O Senhor Jesus, antes da sua paixão, escolheu, como sabeis, os discípulos a quem chamou apóstolos. Entre estes, só Pedro mereceu representar em toda a parte a personalidade da igreja inteira, porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja única. Assim se manifesta a superioridade de Pedro, porque ele representava a universalidade e unidade da igreja, quando lhe foi dito: dar-te-ei. Era-lhe atribuído nominalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que o Senhor diz noutro lugar a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. E logo a seguir, àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. No mesmo sentido, também, depois da ressurreição, o Senhor confiou a Pedro o cuidado de apacentar as suas ovelhas. Na verdade, não foi só ele, entre os discípulos, que recebeu a missão de apacentar as ovelhas do Senhor, mas
referindo-se Cristo a um só, quis insistir na unidade da Igreja e dirigiu-se a Pedro de preferência aos outros, porque entre os apóstolos Pedro é o primeiro. Não estejas triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde outra vez, responde pela terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Tens de soltar por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Solta por amor o que ligaste pelo temor. E assim, uma vez e outra vez, e pela terceira vez, o Senhor confiou a Pedro as suas ovelhas. Num só dia, celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente. Seguiu-o Paulo. Celebramos a festa deste dia para nós consagrado com o sangue dos 2 apóstolos. Amemos e imitemos a sua fé e a sua vida, os seus trabalhos e sofrimentos, o testemunho que deram e a doutrina que pregaram.